Dia de luz, festa de som, um barquinho deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo deste mar e o sol. Vejo barco e luz, dias tão azuis. Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho, coração deslizando na canção. Ponta Negra, né? Uma região de importância natural e cultural, histórica. Inclusive o próprio nome ele tem duas origens, né? Ou duas explicações que passam, uma pela natureza e outra pela história. A da natureza diz que os portugueses, navegadores, quando eles avistaram essa costa, uma pedra preta muito grande, então eles chamaram de Ponta Negra. Já a interpretação histórica do nome vem, na verdade, da escravidão. Essa região daqui de Ponta Negra ela foi usada por navios clandestinos, que mesmo após a proibição do tráfico, continuaram a entrar navios de tráfico negreiro aqui no Rio de Janeiro, com escravizados, e Ponta Negra era um desses lugares clandestinos de entrada de escravizados. Então, temos essa dupla origem. Falando historicamente, né, da região, é uma região sempre muito ligada à pesca, tá? Até hoje. E isso não muda. Desde que a gente voltar 4.000 anos atrás, quando os primeiros habitantes assim, dessas regiões, os paleoíndios, a população do Sambaqui, desde esses povos, a pesca já era a atividade principal nessa região, muito por conta do complexo lagunar, né, das lagoas, como também do mar. Então essa região ela sempre se debruçou sobre essa atividade pesqueira. Até hoje em dia, passando por toda a questão da urbanização da cidade de Maricá e também de Ponta Negra, com a construção da estrada de ferro, na estrada real, ali no século XIX já. E desde o século XIX, quando essa região, digamos assim, se torna Maricá, né? Em 1814, nós temos a criação da vila de Maricá. Quando os portugueses chegam aqui na América, é a população que habita quase que todo o litoral que a gente conhece hoje como brasileiro, né? Então, quase todo esse litoral brasileiro, ele era ocupado por povos tupi, que fizeram uma migração da floresta amazônica um pouco antes dessa chegada dos europeus ali. E a pesca também era uma atividade primordial no sustento dessas populações. Então, durante todo o período colonial brasileiro, essa região vai ser formada por grandes fazendas. A partir do século XIX, quando a gente começa a ter uma urbanização maior, uma integração maior das diferentes regiões do Estado, esse início do século XIX vai ser um momento de grandes investimentos na estruturação do Rio de Janeiro, cidade e do seu entorno. Então nós vamos ter a construção da estrada real, da estrada de ferro, que vai gerar então uma movimentação econômica, permitindo o escoamento da pesca. Então a gente começa a ter aí então uma integração e um certo desenvolvimento econômico na área. Oi de casa, dá licença, chegando, o senhor me dê licença aqui no seu terreiro de adentrar. Quando eu comecei a trabalhar em obra, a primeira obra que eu trabalhei foi numa igreja, a Igreja Nacional do Amparo aqui, onde tinha um senhor chamado Capitão José Caetano, veio não sei de onde aí, do sul, não sei, num avião, aonde o avião, certa altura, acabou o combustível e veio virando. Aí tinha ele mais 4 dentro do avião, só que ele prometeu a Nossa Senhora das Graças, aonde o avião caísse, ninguém se machucasse
ele construiu uma igreja para ela no local. Realmente isso aconteceu. A fazenda veio, caiu, em vez de bater de coisa, é como se tivesse pousado. Aí começou a construir a igreja. O meu tio trabalhava, mas também pescava num barco de madeira. Aí comecei a pescar. Meu pai morava aqui e começou a trabalhar numa draga que veio para dragar esse canal. Porque esse canal não tinha canal. O canal era lá embaixo, na rua lá, que quando enchia, eles abriam de lá na curva do Oeste, tem aí, depois da curva do Oeste. Essa lagoa aqui era fechada. Quando enchia muito, dava mosquito, muito mosquito, a febre amarela, muita coisa. Então, para evitar isso, só teve um jeito, abrir o canal. Antes de abrir o canal, o que eles faziam? Ali embaixo, depois da curva do Oeste, é o espaço mais curto que tem. E essa água subia tanto que ia na beira da rua lá. Então, para eles tirar essa água da rua, eles tiveram que cavar da praia, para quando chegar perto abrir um buraco, e a própria água em si se encarregava de abrir mais. Mas essa vala que eles faziam, com o tempo do Mar Bravo, entupia. Aí que veio para abrir esse canal aí. Você pode ver que ali na Galeta é tudo pedra que estouraram antigamente. Aí estouraram, abriram o canal, acabou o problema. E até hoje ficou nisso aí, espetáculo. Depois do canal aberto, começou o mar a jogar água dentro da lagoa. Aí misturava a água, evitava da água ficar só doce e os peixes morriam muito. Quando começou a água do mar a limpar, acabou o problema de morrer peixe. Aí isso aqui foi uma maravilha. Com a água do mar entrava camarão, entrava criação de robalo, tainha, até o siri. O camarão, por exemplo, o camarão dava muito. A gente saía daqui e ia ali pro canal, ali, pegava 3, 4, 5, 6 quilos de camarão, cada um camarão enorme, tá? Aí foi acabando, melhorou. Veio o progresso, melhorou. Porque você não tinha mais aquele negócio de você passar com a necessidade. De primeiro, se você almoçasse, você não jantava, tá? Antigamente, minha filha, era uma vida braba. Hoje não, hoje a vida da gente é um espetáculo. Mas antigamente era difícil. No século XX, já, então, a gente começa a ter uma urbanização mais forte, principalmente ali a partir da década de 40, quando a gente vai ter a construção, inclusive, da rodovia Amaral Peixoto, né? Capitaneada pelo Amaral Peixoto, se não me engano, na época era governador daqui do estado da Guanabara, né? O Rio de Janeiro era um município neutro. Mas, bem, a gente tem a construção e a partir dos anos 50 nós vamos ter com o Kubitschek um grande investimento em infraestrutura e desenvolvimento do Brasil no todo. E aqui na região de Maricá e, em especial, ali de Ponta Negra, nós vamos ter todo um trabalho de infraestrutura para viabilizar empreendimentos imobiliários, construções, o povoamento e a ocupação, né, habitação desse território de uma forma mais, digamos assim, mais fácil, mais simples, porque era um território que sofria ainda com as questões de alagamentos, né, de marés. Então a abertura do canal na década de 50, ela vem um pouco nesse contexto de criar uma infraestrutura e facilitar tanto uma questão da atividade pesqueira, mas principalmente também de evitar certas inundações, né, problemas que pudessem afetar o loteamento da área para construções imobiliárias. Agora, você abre a torneira ali, tem água da rua. Mas de primeiro a gente saía por aqui, tinha um chalézinho ali, você abria um buraco de 2 metros de profundidade, 3 metros, juntava 10, 12 pessoas, limpava, pegava uma caixinha dessa aqui, ó, assim, maiorzinha desse tamanho, fazia um buraco e colocava ela ali. Aquela eliminava a água. As pessoas limpavam aquela água ali. Depois que tivesse clarinha, você pegava um coitê, não tinha como pegar água não, era essas cacimbazinhas, tá? Agora era água, né? Uma água boa, porque lá não tinha poluição. Por quê? Porque ficava o quê? A 400, 500 metros das casas para mais. As casas daqui pegavam lá embaixo. Então era água boa. É igual lenha, você não tinha gás. Você não tinha como comprar gás aqui, não tinha como comprar gás. Você tinha que ir lá para aquele morro lá, cortar lenha para trazer para você cozinhar. Não tinha essa ruazinha aqui, era dessa largurinha aqui. Ali, aonde vai para Jaconé,
Ali tem um negócio tipo uma caixa d'água até hoje aí, não tem? Aquilo lá era uma caixa d'água, onde tinha uma estação de trem ali, que o trem vinha de Niterói, lá em Niterói, vinha para Campos. Esse era o único meio de transporte que a gente tinha aqui, depois que apareceu a Costa Leste com esses ônibus aí. Você pegava peixe aqui, colocava numa cesta grande, e saía lá para aquele morro lá, você trocava peixe por aipim, banana, laranja, tudo, goiaba, tudo, inhame, tudo. Aí a gente trazia, aí, meu filho, aí nossa vida começou a melhorar. Ponta Negra porque todo navio que passava aí fora, as pessoas que viajavam nele, quando olhava para cá, via uma Ponta Negra. E por que Ponta Negra? Porque se você olhar essa praia, você vê a praia assim, aí chega aqui, ela faz isso, ó. Aí vai direto para lá. Aí chega lá em Jaconé, ela entra e faz isso. Aí ficou esse lugar com Ponta Negra. Então, por isso é a origem de Ponta Negra. Os navios que passavam lá fora, com essa ponta de terra que vai para ali para dentro, colocaram um farol ali. E esse farol tem até hoje, tá? Olha, eu vou dizer com você. Dificilmente você acha um lugar para se beber igual Ponta Negra. Não tem. É um lugar tranquilo, ainda é tranquilo, tá? A gente fala que isso aqui fosse um oásis do conhecimento. Porque em cada canto que você olha, você vê um pouquinho da história. Em Jaconé nós tínhamos histórias da Confederação dos Tamoios. Eram índios que lutaram contra os portugueses, que eles não queriam ser escravos. Esses índios se rebelaram. Então, os índios eles tinham como se fosse várias tribos. E as tribos eles brigavam entre si. Só que a Emberê foi um índio que teve uma visão um pouco lá acima. Ele conseguiu juntar todas essas tribos e lutar contra os portugueses. E montou a Confederação dos Tamoios. Tem muitas histórias de Ponta Negra. A parte se perguntaram sobre o nome de Ponta Negra. Porque a rocha tinha uma parte de rocha, que é uma rocha negra. E também tinha a parte também da escravidão, também, que o pessoal falava que é uma parte negra da história. Todas as embarcações que trouxeram Pedro Álvares Cabral, que trouxeram Dom João, todas as embarcações que vieram da Europa e que foram para a Europa, todas essas embarcações passaram aqui no nosso mar. Então tinha muitos piratas. Então ficavam 3 específicos aqui na região, que ficavam rodando essa parte aqui de Saquarema para Maricá. Esses 3 aproveitaram uma dessas naus que pegou uma tempestade e que trouxe o tesouro lá de Lima, lá do Peru, da Catedral de Lima. Eles entraram nessa nau, roubaram um pouco desse ouro e esconderam num lugar chamado Morro do Ouro. Aí Sebastião Barroso, que foi um pesquisador, uma pessoa que gostava muito de história, ele começou a pesquisar essa história e achou os indícios desse local aqui em Jaconé. E começou a procurar esse ouro. Tanto é que Jaconé começou a ser formado devido à busca do tesouro do Sebastião Barroso, porque ele tinha uma condição financeira boa, ele comprou toda essa localidade, aqui é chamada Fazenda Santiago, e começou a procurar esse ouro. Ele não achou e teve que começar a lotear para pagar os funcionários. Aí começou a formação do bairro de Jaconé. Tanto é que uma das primeiras ruas de Jaconé foi a Avenida 1, que foi feita pelo Sebastião Barroso, onde ele vendeu os terrenos. Isso aí, por isso a gente fala que é um lugar muito especial. E lá perto nós temos os beach rocks, que são pedras que têm as marcações das elevações da Marés, um pouco do lado do Ponta Negra. Você vê aqui a Ilha de Pedra, chamada Ilha de Pedra, quase ao lado de Ponta Negra. Então nós temos os beach rocks,
que foram descritos por Charles Darwin, quando Darwin esteve aqui visitando a nossa região, e esse lugar foi descrito por Charles Darwin, Beach Rock. Então a gente fala que Jaconé é um lugar maravilhoso, cara. Jaconé, a gente tem, são mais de 12 casos, tanto da história nacional quanto da história local, tudo acontecendo aqui no nosso bairro. Começou porque os surfistas, eles vinham para Saquarema para pegar o surf. Então eles pegavam essas estradas no meio da poeirada e começaram a desbravar até chegar a Saquarema. Então muitos começaram a descobrir Maricá, a descobrir esses lugares, justamente foi isso. Eles viram um lugar maravilhoso, vou ficar por aqui mesmo. Aqui dá para pegar uma onda, melhor que Saquarema. E começaram a conhecer a nossa região. Isso foi nos anos 70. A maior parte daqui foi justamente devido ao surf que o pessoal vinha do Rio de Janeiro. Então a gente fala que aquele canto é um canto muito especial. A gente tem que preservar lá porque é muita memória, é muita história, não só para Maricá, para Saquarema, mas por todo o estado, todo o país. Mas bem, mas é uma região então que tem uma importância histórica, né? A gente viu aí esse contato com a escravidão, né? Essa presença também nativa indígena muito forte. E para além disso, a gente tem também aqui, né, nessa área o caminho de Darwin, né? O Charles Darwin, um grande cientista, né, passou por essa região, fez estudos nessa área, né? E nós temos aqui também as chamadas, nomeadas por ele Beach Rocks, né? Ou rochas de Darwin, ou Praia Nito, ou rochas de praia, né? Na tradução literal, digamos assim. Que são rochas que a gente consegue encontrar formações geológicas que nós encontramos aqui e também são encontradas na África, né? Se eu não me engano, na Namíbia, e tem alguns outros países ali da África que a gente encontra o mesmo tipo de rocha. Aqui seria então uma indicação lá, né, da Pangeia, dessa união desses territórios. Então tem uma relevância cultural, histórica, geológica. E como a gente está falando aqui, como eu falei, bati muito na tecla da pesca, né? Como a pesca é uma atividade central dessa região, não poderia deixar de falar dessa questão do porto, né? Que querem construir ali nessa região do Jaconé, que seria um terminal Ponta Negra, que vem nesse sentido assim do comércio, mas já não tanto um vínculo com a pescaria. Na verdade, afetaria muito mais essa atividade milenar, podemos dizer, que é característica dessa região, né, por um desenvolvimento econômico já, né, mais contemporâneo, digamos assim, que seria o escoamento, né, de combustíveis fósseis, né, a questão da exploração de gás e petróleo ligada à Petrobras e tal. Então, essa região agora está vivendo também um certo impasse, um dilema, né, por conta, muito especificamente, dessa atividade milenar que sempre foi característica do local, mas que pode sofrer que está sofrendo um tipo de ameaça, né, por conta desse, digamos assim, desenvolvimento mais moderno, né, vamos dizer assim. Primeiro, o que vai acontecer? Vai construir o porto. Você sabe o que vai acontecer? O óleo vai poluir tudo aí. Com certeza vai poluir. Porque é um porto, é navio, tem óleo. Limpeza de navio, tem tudo que limpar. Vai sujar isso aí tudo de óleo. E os peixes, como é que fica? E a poluição, né? Porque o gás já está lá. O gás já vai lá fora, vai lá para aquela plataforma lá fora. Passa ali, ó, vai para Jaconé, passa em Jaconé, sai lá naquele perto de Roberto Marinho para lá, vai embora. De mar dentro de lá. Quer dizer, o gás está na tubulação, tá? Sofre de algum vazamento. Mas e o porto? E o porto? Que entra barco, sai barco, óleo, e aí? Como é que vai ficar isso aí? Mas quem sou eu para falar nada? Eu sou Zé Ninguém, então fica difícil. Agora, se todo mundo reunisse e não deixasse fazer, acontecer. Progresso, mas e daí? Mas vai poluir, com certeza vai poluir. Não sei quando, se é hoje, amanhã, não sei, mas que vai poluir, vai, tá? Eles vão melhorar uma coisa e acaba com outra. Não vai ter mais essa pesca boa que tem aí não, tá? Porque a pesca aqui era muito boa, mas devido aos tempos,
vai acabando com tudo. Aí e vai piorando. E vai acontecer isso, minha filha. A poluição vai ser demais. E acontece que não faz por onde o progresso ser progresso, entendeu? É só para poluir as coisas. Dia de luz, festa de som, um barquinho deslizando, macia azul do mar. Tudo é verão, amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo deste mar e o sol beijo o ar e luz de ação azul. Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. Então o barquinho vai, a tardinha cai.